Fala pessoal, muito bom dia. Hoje é terça-feira, dia 19 de maio. E vamos lá para mais um panorama, né? Vamos ver quem já está aí com a gente. Álvaro Matos, muito bom dia, meu amigo. Hoje um diazinho mais de frio, né? Dependendo de onde você esteja. Aqui em São Paulo, na região metropolitana, um pouquinho mais frio, né? Mas vamos lá esquentar. Vamos ver o quanto o mercado está disposto a esquentar, né? Ontem a gente tinha falado aqui um pouquinho antes da abertura dos mercados, a falta de direcionamento. Por quê, né? Porque o mercado não tem nada em específico para se agarrar nesse momento. Quando a gente fala da parte geopolítica, a gente tem o Trump aí falando e se desfalando várias vezes, né? Sobre os próximos passos em relação à guerra. Ontem a gente teve, no começo do dia, ele falando sobre... A gente teve uma breaking news, né? Uma headline lá, anunciando alguma liberação em relação ao petróleo iraniano. No meu entendimento, era até um sinal de boa-fé, né, em relação a essas negociações que estão acontecendo. Em seguida, ele falou que estava tudo pronto para fazer um ataque. E no final do dia, ele veio e falou que ia adiar o ataque, que não ia atacar por enquanto e tal. A gente ainda teve um fechamento um pouco mais negativo nas bolsas, né? Nasdaq fechou ontem, como a gente pode ver aqui, ó, 0,51 de queda, S&P 0,07 de queda, Dow Jones 0,32 de alta, Russell 0,65 de queda. No Brasil, a gente teve o dólar fechando 1,32 de queda, aí já na contramão do que a gente estava vendo, inclusive no mundo. E o dólar e o índice fechando praticamente aí no 0 a 0, né? Índice 0,07 de alta e o Ibov 0,17 de queda. O dólar, ele tem lá suas particularidades, né? Não seguindo a visão global do dólar, mas em relação ao Brasil, né? O Brasil que nesse momento tem uma taxa de juros mais elevada, o que corrobora com um cenário mais propositivo para o que a gente chama de carry trade. Para quem não sabe o que é carry trade, eu já falei outras vezes aqui, mas muitas vezes quem está assistindo pode não saber. É uma operação onde grandes investidores buscam ou trazem, né, na verdade, um capital estrangeiro, o dólar, aqui para o Brasil e pegam esse diferencial de juros, né? Onde a gente tem uma taxa de juros aqui muito mais alta do que lá fora e acaba sendo muito vantajoso para quem tem o seu capital, por exemplo, em dólar. No momento que é feito esse tipo de transação, né, o estrangeiro vem com o dólar, ele vende o dólar para comprar o real. E aí, por óbvio, o dólar aqui acaba tendo impacto negativo, né, o que acaba sendo bom para a economia. Mas não estou dizendo que foi apenas isso, né? Mas esse é um dos fatores. E tudo pode mudar, porque até mesmo no cenário doméstico aqui, a gente tem muita imprevisibilidade em relação às eleições. Né? Depois das provas aí contra o Flávio Bolsonaro, a gente teve essa... A gente está tendo, né, na verdade, vão sair algumas pesquisas hoje, e tende a trazer um arrefecimento em relação às pontuações que estavam aparecendo nas pesquisas para o Flávio, né? Então isso acaba sendo ruim e jogando contra aí o que o mercado estava vendo como uma possibilidade do governo atual não ser reeleito. Mas isso são informações mais amplas, né? Eu só estou querendo trazer todas as possibilidades para vocês. E o ponto que eu quero deixar aqui é que, assim, quando a gente tem o domínio do macro, o domínio que eu quero saber, assim, a gente consegue entender o que está acontecendo, a gente se prepara. Ontem a gente havia comentado que o dia seria muito mais parado, e o dia foi muito mais parado, né?
apesar da volatilidade, o mercado não pegou um direcionamento. Então, isso deu oportunidades aí para a gente fazer operações contra, né? Como a gente fala, em suporte, resistência. Aí depende da técnica que cada um utiliza, mas fato é que o mercado não estava claro, não tinha um direcionamento, e isso também traz oportunidades para nós, certo? Bom, vamos falar um pouquinho aí do fechamento da Ásia. Produção, se vocês puderem colocar aí a tela novamente, para eu poder falar um pouquinho sobre isso. Muito obrigado. Então vamos lá. A gente teve um fechamento em Ásia misto. Então, Xangai 0,92 de alta, Hang Seng 0,48 de alta, Nikkei 0,44 de queda, Kospi 3,25 de queda e o S&P australiano 1,17 de alta. Vamos dar uma olhadinha aqui se a gente tem, se nós tivemos, na verdade, algum calendário para a Ásia. Alguns dados japoneses, né? O PIB do Japão aí, do primeiro trimestre, veio um pouquinho acima do esperado. Na leitura anual também veio um pouquinho acima do esperado. E olhando só para essa aqui, na verdade, é o trimestre. Olhando o anual, índice de preço do PIB também veio um pouquinho acima do esperado. Nada muito relevante, né? Tanto que o Japão fechou 0,44 de queda, nada muito expressivo, não trouxe grandes direcionamentos aí para o Japão. Em todo caso, vamos dar uma lida aqui sobre as informações do fechamento da Ásia. Bolsas asiáticas fecham mistas com techs e geopolítica. PIB do Japão supera previsões. As bolsas asiáticas fecharam sem direção única e o Kospi teve o pior desempenho, cedendo 3,25% por preocupações geopolíticas e inflacionárias. E aí, aqui eu vou fazer até um parênteses. Não é só o Kospi que está com as preocupações geopolíticas e inflacionárias. O mundo todo tá? Só tem índices que acabam sofrendo muito mais. A gente já até comentou aqui, o Kospi é um índice que tem em sua composição de investidores muitas pessoas físicas, e isso acaba trazendo uma volatilidade maior, uma vez que a pessoa física tem menos tolerância ao risco, né? Acha que vai acontecer uma coisa, sai, entra, e aí acaba tendo essas movimentações mais abruptas em relação aos percentuais. A Samsung caiu 2,9% em meio a disputas trabalhistas. No Japão, o Nikkei caiu 0,44%, se recuperando de 3 dias de perda, com dados de crescimento mais fortes. A economia japonesa expandiu 0,5% do PIB, de 0,2% no quarto tri, superando as expectativas, que era de mais 0,4%. Ainda assim, as perspectivas permanecem incertas, com os efeitos econômicos mais amplos do conflito ainda não totalmente refletidos nos dados. O sentimento melhorou com a esperança de que os Estados Unidos e o Irã possam retomar as negociações após Trump ter anunciado a suspensão de um ataque supostamente atendendo a apelos de aliados do Golfo. Esse foi uma das justificativas que o Trump deu para não fazer o ataque. Se é verdade ou não, a gente também não tem como saber, mas ele falou, eu não vou atacar porque vou esperar um pouquinho mais, e também teve aí os nossos aliados pedindo para que não ocorresse esse ataque, então eu vou segurar um pouquinho, resumidamente, né? Também houve alguma realização de lucros de semicondutores antes dos balanços da NVIDIA amanhã, considerado um teste para a sustentabilidade de alta impulsionada pela IA. A gente comentou ontem, amanhã a gente vai ter balanço da NVIDIA, e assim, a expectativa é boa, mas quando se trata de NVIDIA, ela não tem que vir boa, ela tem que vir fantástica.
porque o que vem de resultado, a gente, né, o mercado acredita que vai ser bom, não tem nenhuma diferença em relação a isso. A expectativa com os próximos resultados é o principal ponto, né? Se a expectativa, que é o que eles chamam de guidance, vier abaixo do esperado, ou menor do que era esperado, aí a gente pode ver uma realização, claramente também pontual, porque o mercado não vai... assim, a oportunidade de compra quando se trata de IA por enquanto. Então, é isso que mais ou menos a gente tem que ficar de olho amanhã no resultado da NVIDIA. Também teve um outro balanço importante, que ontem eu acabei nem comentando com vocês, mas é da Home Depot, que é a principal varejista de materiais de reforma de construção, e ela registrou vendas trimestrais de 41,77 bi, e a estimativa era 41,52 bi. Vendas em lojistas abertas há pelo menos um ano aumentaram 0,6% durante o trimestre encerrado em 3 de maio, um pouco abaixo da média das estimativas. Mas o resultado veio em linha, né? O que isso mostra numa primeira leitura, né? Eu não vi o guidance da empresa, mas assim, mostra a resiliência num setor imobiliário americano que poderia estar sofrendo mais por causa da inflação, e não, o americano continua construindo de uma maneira geral. E isso tem um lado bom, que é a continuidade da resiliência da economia americana, e por outro, se ela está resiliente com uma inflação mais alta, isso mostra que a taxa de juros também tende a ficar resiliente nesse nível atual por mais tempo. Então, é bom por um lado e é ruim por outro, né? Lembrando que, para quem a gente nunca se aprofundou nesse tipo de informação aqui, mas assim, quando o Banco Central ele sobe juros, né, independente de qual é o país, ele quer que a economia desacelere. Ele quer uma diminuição na atividade. Por que ele quer isso? Porque é só com esse movimento que a gente vai ter uma diminuição na inflação dos preços. As coisas começam a custar menos quando menos pessoas querem comprar essas coisas. E o que a gente está vendo, por exemplo, olhando bem especificamente para o setor de construção, né, olhando para a maior varejista nesse setor, é uma resiliência nesse aspecto. Então, tem o copo meio cheio e tem o copo meio vazio. Mas, apesar de tudo isso, o mercado não está olhando para isso agora, né? O mercado está olhando para as questões geopolíticas que a gente tem tratado aqui, e como não tem nenhum direcionamento nessas questões geopolíticas, a gente vê o mercado nessa loucura total, certo? Antes de passar para a Europa, vamos dar uma olhadinha quem mais está aí com a gente. Cristiano F-Tube, bom dia. Sérgio Fronte, bom dia. W Balex, bom dia. Dejair, muito bom dia. Bom dia a todos, pessoal. E aí, vamos dar uma olhadinha aqui para hoje em relação à Europa. A gente teve taxa de desemprego no Reino Unido, que veio um pouquinho acima do esperado. É o único dado um pouco mais relevante. Os outros não têm tanta relevância, mas vamos ver o que eles falam aqui em relação à Europa como um todo. Bolsas europeias avançam com expectativa de acordo entre Estados Unidos e Irã. As ações europeias operam em alta nesta terça-feira, depois de Trump suspender um ataque ao Irã e dizer que há uma chance muito boa de os Estados Unidos chegarem a um acordo com o país sobre a questão nuclear. A perspectiva reduziu a pressão sobre os preços do petróleo. Investidores também... só um parênteses aqui, não dá pra gente não comentar isso, né? Quantas vezes o Trump já não falou? Olha o que ele falou, né? Ele comentou isso ontem. Há uma chance muito boa de os Estados Unidos chegarem a um acordo com o país sobre a questão nuclear. Uma outra coisa que ele falou ontem também, que não tá aqui, ele falou que pode ser que ele falou que não vai ter mais nenhum ataque e pode ser que não tenha para sempre. Né? Ele não usou essas palavras, mas ele quis dizer isso. É muito louco, porque esse é o principal ponto que traz a imprevisibilidade do mercado. Faz o mercado subir, descer, cair, chegar nos pontos, ficar extremamente volátil, porque ele não sabe o que faz.
né? Um monte de gente com dinheiro que não sabe como se posiciona no mercado, né? Porque não tem uma previsibilidade, aí se agarra a uma notícia solta, tipo, ele falou que vai trazer que vão tirar algumas sanções em relação ao petróleo iraniano. Aí o mercado, explode, porque não está posicionado. Aí vem uma notícia, o mercado vai lá e depois ele fala, não, eu vou atacar. E depois no final do dia ele fala, não, eu vou segurar um pouquinho, não vou atacar, porque alguns aliados meus estão pedindo para não atacar. Então, assim, é um nível de imprevisibilidade tão grande que faz a gente ter esse tipo de comportamento que a gente tem visto muito no mercado americano, mas também aqui, né? Mas voltando aqui para a questão da Europa. A perspectiva reduziu a pressão sobre os preços do petróleo, investidores também ponderam dados econômicos da região. O superávit comercial da zona do euro baixou para 7,8 bilhões de euros. A taxa de desemprego do Reino Unido aumentou ligeiramente no primeiro TRI, ficando em 5% acima dos 4,9%, que foi o que eu comentei agora há pouco, no trimestre anterior. Tá, mas isso são informações muito secundárias. Como eu disse, o mercado não está olhando para isso. Nesse momento, o Eurostoxx está 0,60 de alta, o índice inglês 0,51, o índice alemão 1,45, o índice francês 0,66, o índice espanhol 0,25 e o índice italiano 0,05 de queda. Então, estão um pouquinho mais positivos. Não consigo enxergar que seja por causa desses dados, porque são dados muito secundários, né? Talvez as questões de empresas, aqui não apareceu nada falando sobre empresas do setor, mas talvez alguns setores em específico tenham trazido essa positividade lá na Europa. Aí a gente tem nesse momento o futuro das ações americanas mais negativos, né? A gente vê o setor de semicondutores aqui pesando bastante, Nvidia 0,89, já o setor de software um pouquinho misto, com Microsoft 1% de alta, Apple 0,73 de queda, Amazon 0,72 de queda, Tesla 1,11 de queda, o Google está subindo um pouquinho 0,43, mas Meta caindo aí 0,36. Então, eu diria que o mapa como um todo está um pouco mais negativo, mas não é unânime ainda. Mas como os semicondutores têm um peso muito grande, a gente vê nesse momento, por exemplo, o futuro das bolsas americanas, Nasdaq caindo 0,74, S&P caindo 0,43, Dow Jones caindo 0,23, Russell caindo 0,63. Então, tudo muito mais negativo por lá. Se isso vai continuar ou não, a gente vai ter que aguardar. Como eu disse, não tem uma previsibilidade muito grande, mas o mercado tem aos poucos trazido mais negatividade. Ontem a gente viu as bolsas mais negativas. Hoje, se a gente não tiver nenhuma notícia consistentemente positiva, ou seja, tirando uma headline ou outra que possa trazer positividade, se não tiver algo que realmente sustente algo mais positivo, muito provavelmente teremos um mercado mais negativo, tá? Mas, por conta da imprevisibilidade, não é um mercado que desce em tendência. Ele desce, sobe muito, depois desce, sobe, depois desce. Fica lateral em alguma região durante muito tempo. Isso traz uma outra forma de atuar dentro do mercado que a gente precisa ter na cabeça para poder operar, né? Mercado americano, mercado brasileiro e assim por diante. Aí a gente vem para o dólar. O dólar nesse momento, o DX 0,05 de alta. O dólar frente ao euro 0,30, frente ao iene 0,20, frente à libra 0,18, frente ao dólar canadense 0,04, frente à coroa sueca 0,18 e frente ao franco suíço 0,31. Entre os emergentes, o dólar frente ao peso mexicano está subindo 0,39, frente ao dólar australiano está subindo 0,67, frente à lira turca está no 0 a 0, frente à rupia indiana está 0,39, frente ao yuan chinês está 0,08, frente ao range sul-africano 0,46 de alta e frente ao rublo russo 1,25 de queda. Então o dólar, de uma maneira geral, está um pouco mais positivo.
Quando a gente olha para os treasuries, de 2 anos caindo 0,44, de 10 anos caindo 0,19, de 30 anos praticamente aí no 0 a 0. O treasury é o único que está descolando de um cenário mais negativo, né? Porque numa correlação primária, a gente está vendo bolsas americanas mais negativas, o dólar um pouco mais forte no mundo, e isso já traria um cenário um pouco mais negativo, né? Para as bolsas, positivo para o dólar. Mas os treasuries estão um pouco mais negativos, o que em tese, numa correlação primária, corroboraria com um cenário mais positivo para as bolsas. Mas isso é típico de um cenário com muita imprevisibilidade, né? Cada ativo começa a olhar para o seu próprio nicho, para os seus próprios motivadores de uma forma mais específica e traz esse tipo de distorção. As commodities, o petróleo está caindo 0,58, WTI, o Brent caindo 1,10, o ouro caindo 0,34 e o minério de ferro fechou negativo 0,87. Vamos dar uma olhadinha aqui o que foi trazido em relação ao petróleo. O petróleo recua mais de 1% após Trump frear ataques ao Irã. Os processos do petróleo operam em baixa nesta terça-feira, recuando mais de 1%. O movimento interrompe a escalada dos últimos dias, que elevou o custo do barril para cima de $110. O contexto ainda é de alta volatilidade, variando conforme notícias sobre o conflito de Hormuz. O mercado responde, nesse momento, à expectativa de avanço nas negociações entre Estados Unidos e Irã. Trump suspendeu um ataque ao país previsto para terça-feira, atendendo a pedidos de aliados do Golfo Pérsico que sinalizam negociações sérias em andamento. Isso é o que ele diz, né? Isso é o que ele diz. Mas, enfim, o mercado, obviamente, está reagindo a isso, né? E acaba, nesse momento, estando um pouco mais negativo. Se vai continuar ou não, depende da veneta do Trump. Se ele decidir falar alguma outra besteira, pode ser que tudo mude. Aí a gente tem os criptoativos, Bitcoin caindo 0,70, Ethereum 0,99, Cardano 0,71, Solana 0,60, Tether 0,04 e XRP caindo 1,26, o que mostra, de uma maneira geral, os criptoativos seguindo aí, pelo menos no dia de hoje, os ativos americanos, né? Só a Europa que está positiva, não consegui enxergar aqui nesse momento, não saiu nos relatórios que eu tive acesso, alguma explicação para isso. Mas, de uma maneira geral, até aqui o que a gente tem de informação, o VIX aqui subindo 1,12, o que isso mostra para nós? Que é um dia um pouco mais pesado, né? A gente está vendo bolsas mais negativas, exceto na Europa, a gente tem bolsas mais negativas, um dólar um pouco mais positivo. Por outro lado, a gente tem o petróleo arrefecendo um pouquinho. Então a gente tem que ter um pouco de cautela na leitura, mas, de novo, o que eu acredito que possa acontecer para o dia? A não ser que tenhamos alguma headline que direcione para algum outro lado, eu acredito que vamos ficar dentro de alguma lateralização, um cenário um pouco mais negativo, mas nada muito amplo, tá? Hoje a gente tem aqui do lado direito, aqui estou mostrando para vocês de calendário econômico, discurso do Waller daqui a 6 minutos, não tem tanta importância, claro que é importante de uma maneira geral, mas não tem impacto tão gigantesco dentro do mercado. Essa variação semanal do ADP é um dado semanal, então não tende a trazer grande direcionamento, e acabou. Então, mais um dia de calendário fraco, aqui não, né? Lá nos Estados Unidos, então isso tende a trazer um direcionamento, uma falta de direcionamento também para o dia de hoje. De novo, tá? Para ficar claro, o dia está mais negativo, pode continuar mais negativo, mas precisam de mais informações para que se acentue de forma ampla essa negatividade. Então, muitas vezes pode dar algumas oportunidades, né, em regiões de suporte, existência e assim por diante. Tiago perguntou, bom dia, uma dúvida, por favor, saiu a licença hoje para início da avaliação na mesa, com acesso bônus da Jumba? O pessoal Tiago, o pessoal do suporte vai responder você, tá? Soraya Garcia, bom dia, Soraya, bom dia.
Bom, é isso. Só relembrando vocês que amanhã nós teremos o balanço da NVIDIA, tá? E no período da tarde também a ata do FONC, que é importante a gente verificar se vai trazer alguma informação um pouco mais hawkish, né? Considerando o discurso que o próprio presidente do Banco Central americano fez na última reunião. Não é que vai ter o discurso, mas vai ter a ata, e lá a gente precisa ficar atento se vai ter algum direcionamento diferente do que até então foi colocado. Certo? E aí, pessoal, falar um pouquinho para vocês do Diário do Trader. Para quem ainda não conhece, o que é o Diário do Trader? É a nossa plataforma de análise de performance, tá? Basicamente, a maioria do pessoal aqui que está no mercado ainda tem muita dificuldade de entender, independente do momento que você está, né? Se você ainda não é consistente, o que você mais tem errado dentro do mercado. Se você já é consistente, como você pode evoluir ainda mais os seus resultados. E todas essas informações, elas são disponibilizadas para vocês aqui dentro do Diário do Trader. Então, basicamente, você consegue conectar a sua conta da B3 e receber de forma automática essas informações dentro da plataforma. Ou você também pode importar manualmente as suas operações. Você também consegue fazer um acompanhamento detalhado de inúmeras informações da sua performance. Você consegue criar análises personalizadas. O que seria isso? Você consegue colocar a estratégia que você utilizou dentro de cada operação, como você se sentiu, um calendário econômico, tudo que você quiser. E depois, numa área em específica de análises personalizadas, você consegue ver o que, por exemplo, cada uma daquelas informações tem trazido, quando ela tem trazido um resultado positivo e quando ela tem trazido um resultado negativo. Então, no caso da estratégia, quando a minha estratégia funciona mais, ou quando ela tem um risco-retorno melhor e assim por diante. Isso tudo inserindo as análises personalizadas. E também a gente envia diariamente o panorama. O que é o panorama? É um relatório que você recebe todos os dias antes do mercado abrir. E lá você tem o saldo da semana, o saldo do mês, o percentual de assertividade que você precisaria ter para conseguir estar positivo, baseado no seu risco-retorno médio, as janelas operacionais do dia, se você deve ou não atuar nelas, e o risco-retorno que você tem histórico delas, e assim por diante. E isso é basicamente o plano de trade. É o plano de trade que você consegue ter de forma automática todos os dias sendo enviados para você, certo? Painel de highlights, lá a gente tem inúmeras informações importantes sobre o seu operacional, né? Além das janelas que você mais ganha e mais perde, a gente também tem o seu risco-retorno médio, o seu maior e pior trade do dia ou trade por operação. É muito importante que aqui a gente consegue ver vários gargalos que depois precisam ser transferidos para o plano de trade. Controle de assertividade e relação, basicamente baseado na sua relação de risco-retorno, é uma tabela que mostra quanto você precisaria ter de percentual de assertividade para ser rentável dentro do mercado. E análise de payoff médio, tá? Onde a gente consegue ver por janela operacional quando você tem um risco-retorno melhor e um risco-retorno pior. A integração com a B3 a gente já comentou, e para alguns planos a gente tem uma mentoria para fazer o plano de trade, certo? Bom, o mercado brasileiro acabou de abrir. Só a última coisa, do lado direito aí na tela de vocês tem o QR Code, cadastrem-se gratuitamente, durante 30 dias vocês vão poder acessar o DT, tá? O mercado brasileiro já abriu aqui. Está prestes a abrir, né? Ainda não abriu. Daqui a pouquinho. Acabou de abrir, hein? Um belo gap de alta, 0,60 aí de alta, abriu o dólar. O índice ainda está em leilão. Vamos ver como que vai abrir o índice. Bem importante, hein, pessoal?
Grande gap aqui de alta no dólar. Ó, os DIs bem positivos. O 33,056 de alta, o 31,060, o 29,071, o 27,032. Faltando o índice. A gente não teve nenhum calendário aqui para o Brasil nesse momento, né? Eu acredito que ontem a gente teve uma negatividade mais forte, né? Aqui no dólar e tá só corrigindo. Um dia que hoje também tá um pouco mais positivo para o dólar, fez essa correção. Vamos ver como que o índice vai abrir. Acredito que também um pouco mais negativo. Vamos ver. Tá demorando um pouquinho para abrir esse índice, hein? Ó, o índice abriu aqui, 0,62 de queda. Zero 62 de queda. Pessoal. Mas assim, é o que eu comentei com vocês, né? Eu não vejo, pelo menos por enquanto, apesar de que, por exemplo, né, a gente está vendo, eu comentei também isso ontem com vocês, que a gente tem visto um direcionamento, uma influência maior, né, das eleições no mercado. Semana passada, o Flávio Day, né, depois das falas e tal, o mercado precifica, né, acaba precificando isso, mas a gente precisa entender até que ponto para um dia mais parado como o de hoje, isso vai ter tanto direcionamento, né? Eu ainda acredito que o mercado possa encontrar algum range e se estabilizar, considerando a falta de direcionamento. Claro que isso pode mudar? Pode. Se a gente tiver uma nova, por exemplo, algum fator geopolítico mais expressivo ou alguma nova informação mais expressiva em relação aos vazamentos que a gente tem visto da questão do Vorcaro, né, com o Flávio, né? Então, acho que toda essa canja aí tende a trazer eventualmente alguma possibilidade. Mas eu não consigo enxergar, pelo menos até o momento, um direcionamento claro. Então, se a gente não consegue enxergar um direcionamento claro, a gente pode ver o mercado trabalhar dentro de algum range. Né? E é basicamente nisso que eu, para olhar para o mercado brasileiro hoje, vou buscar. Tá? Daqui a pouquinho o Robert está aí, e aí ele fala a visão dele também.
Aqui no índice a gente vê a mínima do dia anterior, coincidindo aqui com uma região de 1% de queda. Essa região é uma região bem forte e pode dar algum gatilho importante aqui de compra, tá? Vamos aguardar. Estaríamos em tese contra um primeiro movimento mais negativo, porque como a gente está vendo a ISDIs mais forte, lá fora o mercado americano mais pesado, em tese a gente teria poderíamos ter uma continuidade, mas para a falta de direcionamento para o dia, eventualmente pode gerar alguma oportunidade aí nessa região, tá? Vamos aguardar aqui ver se isso traz alguma coisa para a gente. Pessoal, até aproveitando que eu tô aqui até esse horário hoje, vou trazer um dado estatístico para vocês. Eu já comentei isso aqui antes, mas eu não sei se todo mundo pegou isso, né? A maior parte dos traders que operam mercados futuros aqui no Brasil tem as maiores perdas no primeiro horário do pregão, das 9 às 10. Então, assim, tenham paciência, tá? Não sei como que vocês operam, né? Não sei exatamente qual tipo de operação vocês fazem, o formato, risco-retorno, mas assim, independente de qualquer forma que seja, tenham paciência, esperem, porque assim, o mercado acabou de abrir, vão ter outras oportunidades, e também se não tiver, não tem problema nenhum, porque o dia não tá claro, não tem um direcionamento, não tem uma confiança específica para atuar. Então, nesses dias, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de estar em regiões bem mais seguras, com uma mão menor, e ver se gera alguma oportunidade, tá? Então, tenham muita paciência, não se afobem. A gente não tem obrigação nenhuma de clicar dentro do mercado. Então, vão bem tranquilo mesmo, tá? O dólar querendo ficar acima aí do 30, já abriu, né, acima do 50% de alta aí do dia e tá querendo ficar acima. Num cenário como esse, eu aguardo um range aí acontecer pela falta de direcionamento que, olhando para o mercado de uma maneira geral, aparentemente não tem, né? Então eu prefiro aguardar um pouquinho mais. O índice está chegando aí nessa região de 1% de queda. Não, Leila, não tem calendário econômico hoje, tá? A gente vai ter, acho que agora deve estar falando aí um Fed Boy, mas não acredito que vá trazer tanto direcionamento para o mercado, não, tá?
Ó, a gente já vê aqui, no caso do dólar, né, uma absorção importante aqui nessa região do 40. É que tá fora de regiões mais importantes, né? Aqui seria uma região importante para fazer uma venda. Vamos ver, vamos deixar ele estipular o range aí dele. É verdade, o índice tá caindo mais. Vamos ver se ele vai conseguir de fato ficar abaixo aí dessa mínima do dia anterior. Ou se vai ter alguma defesa aí, né? O André falou, o índice está em alargamento desde ontem. O índice ontem ele ficou lateralizado, né? A gente pode ver aqui a abertura dele, ficou num range, buscou a máxima, parou exatamente na máxima do dia e hoje está abrindo querendo perder aqui essas regiões, né? Mas é aquilo, a falta de direcionamento exige que a gente tenha um pouco mais de cautela, né? Porque entrar assim, logo na abertura, eu não me sinto confortável. Perdendo aqui regiões, não consigo ver um motivador claro. Mas aí é o estilo operacional de cada um, né? Se ele for continuar abaixo dessas regiões, ele vai fazer um pullback para dar oportunidade para gente, então não tem por que ter pressa. E aqui no dólar também, né? A gente viu o dólar abriu acima aí do 30, tá no 39.
Isso corrobora com a falta de força, né, de fluxo, de volume que a gente pode ter aí. Então, vamos aguardar. Bom dia, Sergião. Bom dia, Anderson. 1.200 pontos no índice. Muito bom, parabéns. Assessoria, bom dia. Você tem mentoria de trade ou um só curso? Por enquanto, nem curso. O que a gente pode disponibilizar aqui é o DT, e aí a gente, dentro do plano pago, a gente pode bater um papo, explicar um pouquinho, né, analisar o seu operacional, mas dentro da Euro, vocês, quando compram o curso, o plano, se eu não me engano, tem acesso durante um período ao QST, e lá sim a gente tem vários cursos aí disponíveis gratuitamente para vocês, tá? Pessoal, daqui a pouquinho o Robert vai entrar para dar continuidade aí com vocês. O pessoal da equipe vai deixar em stand-by aqui, e eu vou me despedir de vocês. Amanhã, às 8h30, estaremos de volta para fazer o nosso panorama. E aí, em seguida, a gente vai ter mais um convidado para dar continuidade nessa parte operacional com vocês, na abertura do mercado brasileiro, tá? Então,
Aguentem aí uns minutinhos que já já o Robert vai entrar e ele vai dar continuidade com vocês, tá certo? Um ótimo dia para todos e ótima semana. Lembrando que amanhã, não esqueçam, amanhã teremos o balanço da NVIDIA, que vai influenciar com certeza todos os mercados, né? Mercado brasileiro na quinta-feira e assim por diante, mas fiquem atentos, analisem, né, o que for sair. E de qualquer maneira, na quinta-feira a gente vai estar aqui para comentar, beleza? Um ótimo dia para vocês e até amanhã às 8h30. Abraço!